Boa noite. Boa noite. Hoje o tema é hoje falaremos sobre finanças, sobre nossos conflitos financeiros. Vou chamar o Rafael. Rafael é incrível. Olá, Olá, Rafa. boa Tudo noite, tudo bem? bem? Boa noite. E Boa aí, noite. Tudo ótimo. tudo bem, Roberta? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Gente, para quem não conhece o Rafael, ele é meu professor desculpa, ele é microfisioterapeuta, fisioterapeuta e meu professor de nova medicina germânica. Eu já fiz a formação de nova medicina germânica, inclusive estudei com ele um dos cursos, né, com a Josi. Sim. E sou apaixonada pelo trabalho dele. Indico para todo mundo que me procura, eu quero estudar nova medicina germânica, procura o Rafael. E é um prazer ter você aqui com a gente. Mais uma live, né? A Mais uma. gente, a gente fez uma no início da pandemia, lembra? A gente ainda tava, pelo menos eu tava de casa, tava de roupa de ficar em casa, né? Agora eu já tô aqui no consultório, né? E mais uma vez, obrigado pelo convite, Roberto. É sempre um prazer. Sim, um Falar prazer. daquilo que a gente gosta de falar, né? Sim. Hoje nós não vamos falar sobre comida, hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Que até certo ponto tem uma certa ligação. Tem, né? É, Poxa, eu tava pensando sobre isso. biologicamente, até certo ponto, tem uma certa ligação, né? A gente vai explicar durante a live. Mas obrigado para todo mundo que está aqui. Boa noite Vamos. para todo mundo. Boa noite a todos. Você prefere que eu deixe os comentários ligados? Pode deixar ligado. Pode deixar ligado? Pode, Tá bom. eu gosto de ver as coisinhas passando aqui. Depois eu vou olhando, vou interagindo. Eu gosto. Bacana, bacana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos financeiros, sobre como nós criamos a nossa realidade. Então, nós somos criadores, nós somos um campo quântico, um campo eletromagnético, que criamos as situações ao nosso redor todo o tempo, diante do que trazemos no nosso inconsciente, diante dos programas que trazemos, a respeito de quem nós somos, do nosso valor interno, a respeito de como ir para o mundo, a respeito de tudo aquilo que a gente escutou na infância, de que você não é bom o suficiente, você não é capaz. Conforme a gente foi vendo as dificuldades financeiras dos nossos pais, o quanto isso não influencia na nossa vida. Então, acredito que os nossos conflitos financeiros estão muito atrelados tanto ao modo de sobrevivência, quanto à desvalorização de si, os conflitos de identidade, os conflitos de território, né, Rafa? Acho que você vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai cair geralmente nos conflitos de líquido. Sim. Tá? Então, eu vou passar para você a palavra. É bem... Acho que é uma queixa muito comum, né, Rô? Essa questão financeira, principalmente que a gente mora num país que tem historicamente perdas, roubos, né? O nosso processo de colonização, que muitas das nossas riquezas foi extraída e tirada, né? Não só as riquezas como o ouro, aquilo que era produzido, mas a própria riqueza do índio, né? A terra do índio, o território do índio. O índio não, talvez ele não tinha o dinheiro lá, mas aquilo era o local dele, o território dele. E o território é onde a gente se alimenta, é onde a gente se protege, é onde a gente se reproduz. A noção de território para a gente é muito importante. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem uma parte específica que fala dessa questão do dinheiro, mas não tem como dissociar de todo esse contexto no qual a gente está inserido. E nós viemos, né, de país de imigrantes, por exemplo, né, onde os nossos ancestrais, eles
para sobreviver, eles deixaram, em muitos casos, tudo o que tinham em algum lugar do mundo e vieram para cá em condições difíceis, né? Às vezes com uma mão na frente e outra atrás, não sabendo como é que ia fazer, como ia se alimentar, não tendo emprego, às vezes não falando a língua. E tudo isso foi vivido também com o próprio dinheiro. Eu acredito que seja uma questão muito mais complexa, mas a gente esquece que dinheiro é energia, dinheiro tem uma memória, e dinheiro é o que a gente chama dentro da biologia de trilho do conflito, né? Trilho do conflito é tudo que está relacionado aos nossos conflitos, aos nossos choques biológicos, que a gente fala sempre. E é evidente que o dinheiro ele tem uma participação muito importante, porque ele é um dos elementos que também garante a nossa sobrevivência. Porque hoje nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Então, quando se apresenta uma dificuldade financeira, ela está ligada com certeza a uma dificuldade que nós trazemos da nossa história. Sempre tem alguma situação onde o dinheiro está relacionado, seja numa situação de falta, seja numa situação de perigo, mas que para o nosso cérebro é criada ali uma proteção e gera essa dificuldade. Vou dar alguns exemplos aqui durante a noite, durante a live, né? Tá. Principalmente agora que nós saímos dessa pandemia, e é impressionante quando, né, a gente passou por todo esse momento de trauma e quando a gente sai para a rua, a gente percebe o quantos de estabelecimentos estão fechados, o quanto muitas pessoas sofreram com isso, ao mesmo tempo outras não. E por que aquele restaurante sofreu com isso e o outro não? Sim. Então, assim, tudo que nos acontece numa pandemia, no nosso casamento, na chegada de uma criança, tudo que vai nos acontecendo em relação aos nossos conflitos financeiros, a sobrevivência, ao nosso desvalor interno, a gente vai cair nesses programas inconscientes. Sim. Quando a gente fala de financeiro, para mim, hoje, dentro da biologia, tem um conflito mais central, que a gente fala sempre dos conflitos de líquido, né? Que é o que está ligado ao aspecto do rim. Mas a gente também pode falar um pouco do fígado, que está ligado aos conflitos de carência, que é o medo arcaico de morrer de fome. Eu vou misturar um pouquinho esses dois conflitos num caso que eu atendi esses dias de uma amiga minha aqui da cidade, né? Ela veio para uma situação de um problema renal e a gente trabalhou esse problema renal dela. E ela, nesse momento de pandemia, ela passou por uma série de reorganizações financeiras, né? De trabalho da vida dela, que, claro, impactou na vida financeira dela. E ela falou assim, Rafael, imagina, eu tenho 38 anos, acabei de fechar as minhas lojas e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que eu vou, né? Como eu vou me reerguer financeiramente. E o que acontece? Quando a gente fala de conflito de líquido, a gente sempre pensa primeiro em dinheiro. Mas, antes de mais nada, a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele associa o próprio líquido, né? Então, o que são conflitos de líquido dentro da biologia? Às vezes, uma pessoa que foi afogada, uma pessoa que viveu uma enchente... Vou pedir para você voltar um pouquinho e dar uma rápida explicação. Por que o conflito financeiro está associado ao conflito de líquido? Então, é exatamente isso. Porque o líquido, que é aquilo que o rim está... os nossos rins regem os líquidos corporais. E para o nosso cérebro, simbolicamente, o líquido tem a ver com o dinheiro, porque o dinheiro é tão essencial à vida quanto a água. Tanto é que nós usamos palavras de líquido, de liquidez, para falar do dinheiro, né? Eu pagar em líquido, né? Eu afundei em dívidas, eu estou afundado. Eu liquidei minha empresa. Exatamente. São associações que o nosso cérebro faz. Então a gente tem um inconsciente coletivo relacionado dinheiro com líquido, né? A minha liquidez, o meu lucro líquido. Exatamente. E a gente tem também esse conflito, esse lugar de sobrevivência de água do que nos falta. Exatamente. E nós associamos simbolicamente essa dualidade, né? Então,
é o pagar em líquido, é o afundar em dívidas, comprar roupa na liquidação. Por que a gente compra roupa na liquidação? Porque é mais barato. E se é mais barato, me sobra mais dinheiro. Né? Então, tem toda essa relação. Só que a gente pensa nos problemas de líquido sempre ligados primeiramente ao dinheiro. Só que antes de ser ligado ao dinheiro, o nosso cérebro tá associado ao líquido em si, né? Por exemplo, o meu copinho de água aqui, né? Eu sei que você está aí com a sua tacinha de água. Então, o paciente que chega no consultório com a garrafinha d'água, a gente já percebe isso aqui, tem um conflito de líquido aqui mesmo que não seja aquilo que ele está se queixando, né? Então, o que são os conflitos de líquido de fato? São perigos que nós vivenciamos em situações de líquido, né? Afogamentos, enchentes. Às vezes você está dirigindo o seu carro na chuva e sofre um acidente e aquilo gera um conflito biológico para você. É todo o conflito que a gente vive que tem um líquido envolvido. Uma vez eu atendi uma paciente que recebeu a notícia que a mãe dela tinha falecido quando ela estava tomando banho. Então, a notícia da morte da mãe, do falecimento da mãe, tomando banho, faz com que ela também vivencie essa perda, essa separação, também como um conflito de líquido. Uhum. Traduzindo para o biologuês, seria assim, se eu estou perto do líquido, eu tenho o risco de perder alguém. Então, ela associou o líquido do banheiro, quando ela recebeu a notícia, Exatamente. com o líquido financeiro. Então, os conflitos que a gente vive de líquido, um afogamento, coisas relacionadas a líquido, vai influenciar na nossa vida financeira. Isso não vou dizer que vai influenciar. Tá. Pode influenciar. Pode influenciar. Porque tudo depende se foi de como... traumático, se aconteceram coisas Exatamente. traumáticas, pode ser um Exatamente. indício do que pode estar influenciando. Tudo depende de como esse cérebro vai associar as coisas, né? Então, por exemplo, eu estava falando que aquela paciente minha que eu recebi, ela fez uma série de reorganização. E o que ela me contou? Que ela teve uma infecção renal por volta dos 7 anos de idade. E a mãe dela, durante um mês, ela pegava um algodão e molhava a boca dela para matar a sede dela. Então, o que isso é? Isso é uma baita falta d'água. Só que por que era uma falta d'água? Porque para o cérebro dela, né, pela conduta médica ali, ela não podia ingerir muito líquido. Por quê? Porque se ela fizesse uma ingesta muito grande de líquido, o rim dela podia funcionar de uma maneira errada e causar um problema para ela. Então, ela tinha que ser como se fosse um conta-gotas, né? Ela tinha que ingerir o líquido de maneira bem devagar, bem suave, para isso não gerar um perigo. E como que ela recebe o dinheiro hoje dela? Contadinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Eu falei para ela, esse problema que você teve lá atrás, né, que era da sua criança, né, uma infecção ali renal muito forte, uma glomerulonefrite muito intensa, onde a sua mãe tinha que te dar água aos pouquinhos, isso é uma falta d'água. Só que é uma falta dentro de uma noção de perigo. Então, o que é a água hoje? O que é o líquido, né? É aquela água que causava o perigo para aquela criança lá atrás. E eu falei para ela, isso até dificulta você ganhar dinheiro. Né? E do que era ela dona? Ela era dona de um restaurante. Vou equilibrar as duas. A gente tem o conflito de líquido, que está ligado ao perigo que o líquido representou na vida dela. Uhum. Mas, paralelamente, ela também tinha o conflito de carência, a falta. A gente não vai ser dono de um restaurante. Então, ela vai buscar a fonte do líquido na questão da carência, da falta da nutrição. Exatamente. Né? Porque para a gente o líquido significa o quê? Significa você comprar o seu alimento e, né, se nutrir desse alimento. Acalmar suas carências, equilibrar suas carências, o medo da falta com o mantimento que você tem. Nem sempre eles estão associados, mas aqui eu trouxe esse exemplo exatamente para mostrar que, nesse caso, a gente tinha tanto o conflito de líquido quanto o medo da falta. O medo da falta. E aí, o que acontece? O fato de abrir um restaurante, é claro que isso é muito inconsciente, é uma forma dela estar mais próxima de uma fonte de alimento. É como se isso compensasse o medo da falta. E aí, quando eu expliquei isso para ela, ela falou assim, nossa, faz muito sentido.
Porque quando eu vou num mercado, eu compro, ela falou, né, eu moro sozinha, mas eu compro comida como se fosse para um batalhão. Por que ela compra comida como se fosse para um batalhão? Pelo medo de faltar, pelo medo inconsciente de faltar. Pelo medo de faltar. Tá. Então, assim, é como o nosso cérebro faz a leitura, são as associações que ele faz. Então, é claro que isso é uma maneira muito simples de explicar, tá, pessoal? Cada pessoa vive os seus conflitos de líquido, a sua dificuldade financeira de uma forma muito diferente. Muito diferente. Mas sempre tem um perigo ligado ao líquido ou um perigo ligado ao dinheiro. Eu tive um outro paciente, Rô, que era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, mas ele andava visivelmente assim, não é uma coisa pejorativa, mas ele andava até meio maltrapilho, porque Tá. pela condição financeira que ele tinha. Mas o que acontece? Agora eu não lembro se foi o pai ou se foi o avô dele que foi sequestrado porque tinha muito dinheiro. Tá. E aí o que ele fazia? Para se proteger, para não ser sequestrado, ele passava uma imagem de que ele não tinha tanto dinheiro assim. Uhum. Então, a gente pode pensar nas situações vivenciadas por cada um que traz essa noção de perigo com o dinheiro, né? Não só, a gente fala muito do medo da falta, mas às vezes a dificuldade da pessoa que tem também aproveitar aquilo que o dinheiro pode oferecer para ela. Porque lá atrás alguém faltou, lá atrás alguém perdeu, lá atrás alguém faliu, lá atrás Eu vou dar um alguém exemplo meu. perdeu tudo. Oi? Posso dar um exemplo meu? Claro, claro. Eu nasci sem líquido. Vazou líquido. Imagina como que era a minha vida financeira. O dinheiro não ficava na minha vida. Exatamente. Não sobrava na minha conta. Só vazava. Acontecia alguma coisa, eu trabalhava para aquilo. E não é que não entrava, sempre entrou. Mas não ficava, vazava. Aconteciam coisas imprevistas e eu todo o tempo perdendo o líquido. O que aconteceu no meu nascimento? Meu primeiro líquido, né? Nosso líquido gestacional, é tudo que a gente vive lá no útero, pode estar trazendo programas inconscientes que vai influenciar na nossa vida financeira, né, Rafa? Sim. Que é o nosso primeiro líquido. Então, a minha mãe foi perdendo líquido e não percebeu. E eu nasci roxa, eu nasci assim, tava no limite. Ela teve uma intuição e falou: não, eu vou correr para o hospital, tem algo errado acontecendo. E quando ela chegou, estão perguntando quem é o profissional. O profissional é o Rafael Livramento. E quando ela chegou no hospital, assim, na hora foram fazer cesárea, perceberam que já não tinha mais líquido e então eu nasci toda falta de ar, roxa, fiquei em incubadora 5 dias, então já veio todo o meu conflito de líquido, de olha o separação. perigo aí envolvido, né? Olha o perigo de ter dinheiro. Exato. Uma vez eu estava com a Josi, eu estava em São Paulo, e foi quando eu estava fazendo uns movimentos na minha vida, né? Eu e minha esposa e tal. E aí eu sempre tive muito paciente em São Paulo, né? Desde que eu comecei em São Paulo, eu sempre tive muito paciente. E como eu estava fazendo esses movimentos na vida, eu estava entrando em contato com as minhas questões. Que é sempre assim, tá, gente? Quando a gente começa a dar passos na nossa vida, a gente entra em contato com a nossa história, com as nossas questões, exatamente para a gente se reposicionar elas e isso gerar um novo significado. E aí, o que aconteceu? Era uma semana que eu estava a semana toda em São Paulo e eu tinha, sei lá, 10 pacientes. Normalmente eu atendia 30, 40 e a gente trabalha por produção, né? Então, se a gente atende, a gente ganha mais. Se a gente atende menos, a gente ganha menos. E aí eu lembro que eu falei para ela assim: nossa, Josi, estou fazendo umas mudanças na minha vida e os pacientes estão indo embora. Eu não estou conseguindo, né, pagar. Não é que eu não estava conseguindo pagar as minhas contas, mas eu tinha um planejamento e não estava entrando de acordo com aquele planejamento. E foi engraçado que a Josi, a nossa professora, assim, né, tanto a Josi quanto o Manu, eles estão num outro plano, né? Eles já perguntam de cara aquilo que a gente precisa falar, né? E ela falou assim: Rafael, quem te afogou? E aí, na hora, me veio a memória, assim, de quando eu era criança, a gente estava num grupinho de amigos, assim, e aquilo veio como se fosse na minha cara, assim, sabe? Aquela imagem, eu dentro da piscina, debaixo d'água, a gente estava ali brincando, e uma amiga minha me afogou ali. Foi uma coisa de inocente, de criança.
Mas quando eu revivi aquilo, eu lembrei como para mim foi difícil, porque ela me segurou um tempo debaixo d'água. E sabe quando a pessoa solta assim? Aí eu levantei assim, sabe? Eu levantei como se tivesse segurado muito o ar e aquele ar faltasse, né? E eu lembro que eu saí da piscina chorando, né? Eu devia ter uns 8, 7, 8 anos, por aí. E aí o que acontece? Qual foi a leitura que a Josi fez? Se eu tenho muito líquido em volta, eu estou em perigo. Então, às vezes, a dificuldade de ganhar o dinheiro e a dificuldade de manter o dinheiro. Porque às vezes a pessoa ganha, mas ela gasta. Né? Eu gasto numa coisa que eu não preciso. Sei lá, acabei de trocar de carro, compro um carro mais novo. Ou aquela pessoa que está sempre gastando dinheiro, emprestando. É a pessoa que tem dificuldade não só de ganhar o dinheiro, o conflito de líquido, mas aquela pessoa também que tem dificuldade de fazer a gestão do dinheiro, né? Fazer a administração do dinheiro. Então, quando ela me falou isso, o que aconteceu? Eu comecei a bocejar, que para a gente, dentro das leis biológicas, é o sinal que a gente chama de vagotonia. E aí foi curioso que a gente estava à tarde tomando café e depois à noite eu tinha uma paciente. E essa paciente desmarcou a consulta, né? E aí eu falei para ela assim, tá vendo, Josi? Olha só, tá acontecendo de novo, a paciente está desmarcando a consulta. E ela falou assim, calma, que é o universo que está testando se você vai conseguir dar conta de resolver o seu conflito. E aí, olha que interessante, porque... Nossa, eu fiquei inteira arrepiada. Se eu tivesse... E ela me falar isso, para mim mudou tudo, porque ela me deu a chance de agir diferente. Porque se eu tivesse vivenciando aí no conflito, o que eu falaria para a paciente? Eu posso te atender amanhã cedo, posso te atender amanhã à noite, posso te atender qualquer horário. Por quê? O meu medo vai fazer eu me submeter, mesmo que eu não possa, para ter aquilo que eu tenho a sensação de que me falta. E como eu me posicionei, foi bem legal. Porque eu falei para ela assim, olha, eu estou em São Paulo até semana que vem, dia tal. Se caso você conseguir se organizar no seu trabalho, você me fala que eu te atendo. Quando eu fiz isso, inconscientemente, eu não vou dizer só inconscientemente, né? Mas eu me posicionei no sentido de que eu transferi a responsabilidade para ela. Quando eu transferi a responsabilidade para ela, eu lidei melhor com o meu conflito. E quando eu lidei melhor com o meu conflito, eu deixei que o universo se encarregasse. O dinheiro vai vir ou o dinheiro não vai vir e tudo vai ficar bem. Tudo vai ser da forma como tiver que ser. E aí ela já falou assim, não, amanhã eu consigo sair mais cedo, eu posso ser atendida a tal hora. E aí foi onde as coisas começaram a melhorar. E no dia seguinte, já 5 pessoas marcaram, a agenda encheu de novo, trabalhei. Sabe? É sempre um movimento que a gente faz que tem relação com a nossa história de algo que ainda não está resolvido. Sim, sim. Depois que eu resolvi esse conflito, minha conta nunca mais faltou dinheiro. Nunca mais ficou negativa. Assim, e é impressionante como esse movimento vai acontecendo de uma forma que às vezes a gente vê realmente, né? Então você percebeu que existia um conflito ali acontecendo, agenda vazia, você entende, você compreende, você trabalha aquilo, você aprende com a situação, muda um comportamento e de repente as coisas na sua vida mudam também. Exato. Rapidamente. Nunca mais faltou. Exato. E é claro que assim, gente, como isso é um conflito meu, da minha história, né? Da minha família, que teve dificuldades, né? Isso é muito além do Rafael. Sim. Sabe? Isso é além do meu pai e da minha mãe. Isso é além dos meus avós. É de muito tempo. Se eu vou dar um exemplo aqui, se a gente entrar um pouquinho mais, então eu tive esse conflito de líquido na minha gestação, no meu nascimento. E se eu for para trás, no minha bisavó, o meu bisavô foi deserdado por causa de uma gestação. Então, de alguma forma, eu já estava trazendo aquele olhar ancestral que trouxe a questão do meu nascimento. A minha alma trazia isso para ser trabalhado. Tem toda uma sincronicidade de fatos e a gente vai vivendo aquilo até o momento em que a gente consegue trabalhar aquilo, mudar aquela informação. De alguma forma, eu também precisava trabalhar a minha relação com o dinheiro, com o líquido. Sim.
Sim. E às vezes, Rô, a questão do dinheiro, ela pode ter um fundo de líquido, mas ela pode ter um outro fundo. Um tempo atrás, eu vi uma história de uma pessoa que, assim, o pai largou da mãe porque ele dizia que a mãe era feia. Tá. E aí, o que acontece? A filha, que também foi abandonada por esse pai, viveu essa separação com um abandono, ela gastava o dinheiro dela todo em roupa, em joias, em coisas, em produtos de beleza, estética, que ela tinha que ficar mais bonita, porque se ela ficasse mais bonita, ela tinha menos chance de ser abandonada. Sabe? A gente está falando do líquido, isso pode ir para várias Sim. conversas. Né? A gente está falando do dinheiro. Então, assim, às vezes a pessoa começa a gastar muito dinheiro, não que tenha algo a ver com líquido propriamente dito. É claro que num sentido até tem. Mas, nesse caso, o medo do abandono e o conflito de desvalorização em relação à imagem era muito maior do que propriamente o líquido. Então, é claro que a gente dá vários exemplos aqui, tá, pessoal? Se a Mas gente cada atrelar história é isso uma história. também, se a gente entrar um pouquinho mais na estrutura psíquica, a gente vai cair num conflito de desvalorização de si, que vai atrelar esse valor do ter ao invés do ser. Então, essa pessoa ela não está conectada com o ser, com a essência, com o amor próprio, com o valor pessoal. Ela já traz um conflito de desvalorização do feminino. Essa mãe que não era vista como bonita pelo pai, a mãe é uma referência para ela, traz essa desvalorização ancestral do feminino e ela vai buscar essa validação de si, buscando ter ao invés do ser. Exatamente. E aí ela vai usar o quê? Né? A fonte, a matéria. Porque Exatamente. existe uma desconexão do ser. Então, Exatamente. e o quanto a gente confunde o dinheiro também com o ter e não com o ser, porque o dinheiro também é uma energia sagrada, uma energia que está aqui para nos nutrir, nutre a nossa sobrevivência, nutre a nossa união em família. Uma família que tem condições financeiras vive mais saudavelmente, emocionalmente, né? Mais saudável emocionalmente. Então, é, a, se a gente pensar que o ouro vem da terra, então esse dinheiro é sagrado. Mas o quanto está corrompido por causa do ego, do ter, do poder, dessa Exatamente. descompensação e desconexão do ser. Exatamente. E esse conflito de desvalorizações vem sempre na sensação de não ter o meu lugar, de não ser reconhecido. E para muita gente, ter dinheiro é ser reconhecido perante principalmente a sociedade. Só que às vezes eu falo que às vezes a gente paga um preço alto demais para ter o dinheiro que tem. É claro que quando isso é vivenciado de maneira distorcida. Então, assim, como eu disse, né? É olhar para a história de cada um. Cada pessoa vivencia o dinheiro de acordo com como a família vivenciou o dinheiro, né? Como que era a situação financeira dos seus pais, por exemplo, quando você nasceu? Se os seus pais viviam dificuldades e tinham que sair para trabalhar e por conta disso você ficava com os avós ou com alguém, né, uma babá que tomasse conta, o dinheiro pode ser vivenciado como um abandono. Percebe? Então, é tão sutil, né? Os seus pais estavam fazendo o melhor que eles podiam, que era para garantir a sobrevivência. Mas a criança, ela não entende. Se você der uma nota de R$ 100 para uma criança, ela vai botar na boca, ela vai rasgar. Aquele papel para ela não tem um valor. Né? Para a criança, é o pai que protege o território ou a mãe que vai nutrir e que vão garantir a sobrevivência do filhote. Isso é uma visão biológica. Só que a nossa rotina hoje, o nosso social, a nossa dinâmica de vida, ela não favorece muito a nossa biologia. Isso vai gerando exatamente essas compensações que geram essas dificuldades da gente lidar com as nossas questões. Mas, gente, tudo pode ser modificado. A gente só precisa entender exatamente qual é o significado, né, a percepção que isso se encaixa dentro da história de cada um. Sim, sim. Tem um aprendizado também, porque o dinheiro, ele
pela visão quântica, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho a minha visão do quanto eu vejo o sagrado no dinheiro. Se nós estamos aqui no sentido de evolução, se como almas viemos aqui para evoluir, para crescer, para transcender, se estamos aqui para evoluir, e a gente tem a matéria, o dinheiro, como uma base de sustentação da evolução, porque uma pessoa que estuda, ela está desenvolvendo. Uma pessoa que dorme bem, ela vai desenvolver. Uma pessoa que come bem, ela vai desenvolver. Mas uma pessoa que está no modo sobrevivência sem o dinheiro, ela tem menos chances de evolução. Quantas pessoas têm a oportunidade de agora estar fazendo um curso diferente, de estar pensando em viajar no final do ano, depois de uma crise dessa? Quantas pessoas perderam tudo? E não pode, e aí vive no modo sobrevivência. Então, no processo evolutivo da humanidade, o dinheiro ele vem como esse recurso sagrado que permite a nossa expansão. Essa expansão de consciência, essa expansão da alma, quando a gente olha a partir desse lugar divino, de entender que o dinheiro, ele traz essa divindade por trás e ele deve ser olhado de forma muito sagrada. E se nós temos um conflito relacionado ao dinheiro, é um conflito da nossa alma também para ser trabalhada, e muitas vezes o porquê que você não pode ter dinheiro, porque pode estar muito atrelado também aos seus desafios em não querer evoluir, e não querer progredir, e não querer ir para frente. Um medo de evoluir, um medo de ir para o mundo, de não acreditar em si mesmo. Ou simplesmente não acreditar que está aqui para evoluir. Jogar a vida fora. Pode ser que você esteja rasgando dinheiro também. Então, a gente entender que o dinheiro é uma fonte sagrada. E que nós precisamos aprender a lidar com essa fonte sagrada em um nível espiritual também. Não espiritual religioso, espiritual de desenvolvimento do ser. E o medo de assumir a própria responsabilidade, né, Rô? Claro que tudo isso é vivenciado como um modo de proteção. Sim. Tudo que o nosso cérebro cria é uma forma de proteção em relação à nossa sobrevivência. Mas muitas vezes não assumir as nossas responsabilidades nos traz um ganho secundário em relação ao que a nossa criança em algum momento precisou e que não teve acesso. Não teve as necessidades atendidas por um motivo ou por outro. Só que quando a gente cresce, a gente tem que tomar as nossas atitudes de adulto. Só que a gente toma as nossas atitudes de adulto baseadas não na necessidade do adulto, muitas vezes, de forma consciente, mas na forma inconsciente das necessidades que a criança traz. Então, a gente fazer uma atualização do software, né? A gente, olha, tudo bem, a minha vida foi essa, olhar para trás, entender de onde veio, ressignificar isso, e para isso a gente precisa de uma ajuda profissional, a gente precisa de alguém que estudou para isso, para que olhe os nossos pontos cegos e a gente consiga olhar, né? Nós terapeutas, temos os terapeutas que cuidam de nós, né? Nós não olhamos, né? Apesar de saber na teoria tudo isso, mas na nossa história, na prática, a gente tem que olhar. Então, a partir do momento que a gente entende, né, qual é o significado disso na nossa história, a gente tem condição de fazer diferente e aquela energia vai fluir do jeito que a gente acreditar que ela possa fluir. E aí, se a gente pensar mais nesse lugar, né, o quanto a gente, por exemplo, vou falar do nosso trabalho, o quanto a pessoa, às vezes a pessoa me procura e fala, nossa, o seu valor é caro, o quanto você cobra, será que é caro? Ou será que você está se boicotando a acessar algo que vai transcender a sua vida, que vai transformar você? Porque tudo tem um valor. E esse valor, quando a gente reconhece, quando eu vejo um profissional e falo assim, Rafa, eu vou pagar no seu curso o que eu precisar pagar, porque eu reconheço o seu valor. E eu posso até
ter problemas, né, de pegar emprestado no banco, alguma coisa assim que eu precisar para atrelar esse valor para minha vida. Então, às vezes eu tenho pacientes que conversam com a família e falam assim, olha, eu preciso de ajuda para me tratar, porque eu sei que ao me tratar, eu vou encontrar o meu valor e eu vou sair do lugar que eu estou para um lugar mais à frente e aquele valor vai me ajudar. Então, eu investi muito nos meus cursos, o Rafa investiu muito nos cursos deles para hoje nós estarmos aqui expondo para vocês o nosso valor. Mas eu lembro que antes, principalmente quando eu tinha esses conflitos, eu tinha dificuldade em cobrar até, porque eu não acreditava no meu valor. E quando a gente passa a acreditar no nosso valor, e a gente coloca o nosso valor, e a gente fala assim, esse é o meu valor, porque o meu valor vai te trazer um valor muito grande. E eu vejo o quanto eu aprendo no curso do Rafa, eu estou fazendo curso com ele, eu falo assim, gente, não tem valor. Vou contar uma história que talvez eu só esteja aqui agora falando, também muito por conta dessa história. Em 2012, eu fui para a China, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, e aí depois da fisioterapia eu comecei a dar aula de anatomia, e depois eu fiz acupuntura e trabalhei com acupuntura. E aí em 2012, um grande amigo meu, que é o Yuri Novarino, ele já tinha ido para a China em 2010, e ele me convidou assim, Rafael, vamos para a China? Vai ter um curso de acupuntura lá no final do ano, cara. Eu já fui, é legal pra caramba. Você também mora numa cidade pequena, você vai ver como isso vai te ajudar no seu trabalho e tal. E eu lembro que quando ele me chamou, ele acessou um sonho meu de criança. Que quando eu era criança, o meu sonho era viajar ao mundo. E tenho um tio que trabalhava numa empresa e ele viajava para vários lugares. Eu achava aquilo mó chique, né? Pô, hoje ele tá na Holanda trabalhando, hoje ele tá nos Estados Unidos, eu achava aquilo o máximo, né? Então eu queria, quando eu crescer, eu quero viajar a trabalho. E aí fui ser fisioterapeuta, né? Caraca, como é que eu vou viajar o mundo a trabalho sendo fisioterapeuta? Olha como a gente se engana em relação aos nossos sonhos. Uhum. E aí, em 2012, em março, o Yuri me manda uma mensagem. Falou, Rafael, vai ter viagem da China esse ano. Vamos? Era $4.900 a viagem. Na época, o dólar ainda era 1,80, ainda era bem mais acessível, assim. E eu falei assim, nossa, Yuri, eu não consigo, cara. Eu não tenho dinheiro. Eu lembro que eu tinha R$1.000 na poupança, não tinha a quantidade de pacientes que eu tenho. Hoje era uma vida bem diferente, assim. Só que aquilo, né? Nossa, eu nem queria fazer o curso, tá? Eu tô sendo muito sincero com todo mundo aqui. O que me chamava a atenção era pegar um avião, pegar um passaporte, ir para o outro lado do mundo, ver uma língua diferente, ver uma cultura diferente. Isso me chamava naquele momento mais atenção. E aí eu lembro, cara, que ele ficou me enchendo o saco, né? Ele ficou, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei, cara, meu pai não pode bancar a viagem para mim, né? Ele pode até me ajudar, mas ele não tinha a grana para bancar. Eu não tinha. Na época eu já namorava minha esposa e ela trabalhava no banco. Aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade aí. Eu vou pegar um empréstimo, vou pagar a viagem, depois eu vou pagando o empréstimo do jeito que eu conseguir. E aí, o que aconteceu, Rô? Quando eu falei para ele assim, bota meu nome na viagem que eu vou, e aí eu estava tão feliz daquilo acontecer, porque aquilo gerou um movimento assim na minha família, nas pessoas próximas. Caraca, vai para a China, vai estudar, não sei o que e tal. Eu comecei a trabalhar como eu nunca tinha trabalhado. Eu comecei a atender como eu nunca tinha atendido. Eu comecei pessoas que nunca tinham pensado em fazer acupuntura, vieram fazer acupuntura. E eu vou dizer para você que de março a julho eu juntei todo o dinheiro. Nossa! Eu juntei todo o dinheiro em 3 ou 4 meses. Eu juntei um dinheiro que eu nunca tinha juntado e ganho na minha vida. Uhum. E paguei a viagem em julho. Uhum. E aí, de repente, eu parei assim, cara, olha só, né? Quando eu me dispus a dar um passo mais ousado, na época aquilo era um passo ousado na minha vida, o universo achou os meios de me oferecer aquilo que eu acreditava que seria bom para mim. E aí, o que acontece? Hoje eu tenho certeza absoluta que se naquele momento eu tivesse falado que eu não ia, aqueles pacientes não iam aparecer. Eu não ia atender. Sim. E aí, quando eu fui fazer o curso de microfisioterapia, depois eu fiz a mesma coisa. Eu não tinha dinheiro, era R$10.000 o básico, depois mais os avançados dava mais uns 15 mil. A formação completa de micro dava uma média de uns R$25.000. Eu não tinha, eu falei, quer saber? Eu vou fazer os cheques aqui em 10 vezes
e aí vou pagar os 3 primeiros. E aí o que que acontece? Depois eu já vou atendendo os pacientes já vão pagar os cheques que eu estou botando lá para frente. E assim foi, e assim foi. Né? Até o momento que a gente consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais consciente. Né? É claro que sim. Assim, se eu posso começar comprando um Gol, eu não vou comprar uma Ferrari. Eu não consigo comprar uma Ferrari ainda. Eu não vou me endividar e comprar uma Ferrari. Se eu me contento com um Gol hoje, ano que vem eu compro um Polo, no outro ano eu compro, sei lá, uma Mercedes, e daqui a 5 anos eu compro uma Ferrari, tudo bem. Mas é a gente respeitar também os nossos limites, né? E o limite do próprio universo. Mas a gente acreditar que se eu não comprar o Gol hoje, daqui a 5 anos eu não vou ter a Ferrari. Estou dando um exemplo disso, tá, gente? Mas isso pode ser para qualquer coisa. Então, aquilo foi uma das grandes sacadas da minha vida, que foi onde que eu vi que, caramba, quando eu me abri para alguma coisa que era boa para mim, e o universo se encarregou de oferecer aquilo que aquilo que seria bom para a evolução, não só a minha evolução, a evolução da minha família, a evolução da família que eu estava formando, né? Porque eu ganhar melhor me deu mais chance de casar, a evolução dos meus pacientes, porque eu tinha mais ferramentas para ajudar as pessoas que vinham me procurar com dificuldades, e tudo isso vai prosperando, né? Uma vez eu vi uma frase de um amigo muito sábio que ele falava assim: Rafael, dinheiro não traz prosperidade, mas prosperidade traz dinheiro. Então, quando a gente vê a vida, né? Quando a gente não precisa do dinheiro, é como se a gente ganhasse mais, né? É você lidar com o fluxo da vida, lidar com as coisas boas que a vida tem para oferecer para gente, lidar com tudo aquilo, corrigir a história, entender que os nossos antepassados foi difícil, mas que a gente pode fazer uma história diferente. Para entender a profundidade disso daí. Teve uma pessoa que perguntou aqui que se os nossos conflitos físicos, né, as doenças físicas podem estar atreladas a perda de dinheiro, a conflitos financeiros, que foi mais ou menos onde a gente começou, que você disse que tinha um problema de rim. Então, assim, gente, uma pessoa que entra numa falência, pode acontecer dela ter um problema físico logo depois. Sim. Uma pessoa que vive no modo de sobrevivência a vida inteira, às vezes o alcoolismo pode estar associado ao conflito financeiro, é o líquido. Sim. Tá? Então, não tem como a gente separar a vida financeira, é uma parte da nossa vida que precisa estar saudável. A mudança, ela precisa existir na nossa vida como um todo, seja no nosso valor interno, no nosso valor externo, ou no nosso relacionamento amoroso com a fonte de amor. Existe amor nas nossas relações, existe amor no nosso trabalho. E quando a gente... E como você falou aqui do trabalho, quanto mais a gente ama o que a gente faz, a gente acredita, a gente se entrega, a gente entra nessa missão com profundidade, isso se torna cada vez mais leve. E se não se tornar leve, olhar para esses programas inconscientes. Porque às vezes o que pode estar impedindo o fluxo saudável da fonte financeira, o fluxo natural, que a abundância, ela tem esse fluxo, tá? Então a gente fala da abundância, do fluxo da fonte, a mudança divina, a gente entrar... Gente, quem não... Eu tenho um caderninho, eu tenho um livrinho do meu lado, das 7 leis espirituais do sucesso. Deepak Chopra. Todo o meu caminho de desenvolvimento espiritual começou quando eu tinha 18 anos, andando na rua, procurando livro, entrei numa livraria, olhei as 7 leis espirituais do sucesso. É maravilhoso. É todo fluxo divino de dar e receber, essa conexão sagrada com a nossa abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente buscar fazer as pazes com isso, olhar para essas crenças limitantes, vocês mandando as mensagens aqui, hoje a gente foi vendo, gente, o dinheiro é sagrado. A gente merece ter uma vida financeira saudável. Se não estar saudável, olhar para esses programas inconscientes. Sim. A questão, né? Vamos fazer uma analogia. Não sei qual foi o contexto do dinheiro ser sagrado ou não ser sagrado, mas, por exemplo, durante muito tempo, a relação sexual foi vivenciada como um pecado.
Sim. né? E a relação sexual é a que gera vida, né? Só que ela foi deturpada no decorrer da história. Então, é Uhum. claro que para algumas pessoas, às vezes o dinheiro ele pode ter, dependendo do que foi vivido, né, uma deturpação, né, uma Uhum. dificuldade. Se isso me gerou a morte, né, meu pai morreu porque ele tinha dinheiro e ele foi morto pelo ladrão. É claro que eu vou ter uma dificuldade de vivenciar bem o dinheiro, porque ele significa a morte do meu pai. Estou dando um exemplo muito aleatório, tá, gente? Não estou falando que isso é a história de alguém, não. É sempre o significado que a gente dá para cada coisa da nossa vida. Tudo que a gente tem na vida é sagrado, né? O carro que você tem, ele é sagrado, porque ele permite você ir aonde você deseja. Ele facilita a sua vida para que ela seja melhor. Mas a gente não precisa viver em função desse carro. Da mesma maneira que a gente não precisa viver em função do dinheiro, né? Mas que ele faz parte da nossa vida e ele permite que a gente tenha acesso a coisas que nos permitem evoluir, não só como ser humano, mas também como coletivo, né? Não significa que quando você tenha dinheiro, você vai ser próspero. Não, às vezes a pessoa tem, mas tem E, medo de gente, gastar pelo o medo da dinheiro não tem falta. nada a ver com arrogância. Tudo depende Nada a de ver. como se vive. Tudo Mas com depende de alto como se vive. valor. Uhum. O dinheiro, o valor que temos, que recebemos da fonte, que manifestamos, tem a ver com o que trazemos no nosso inconsciente, com o nosso amor próprio, com o nosso valor pessoal. A frequência da prosperidade é a mesma frequência do amor. Para vocês entenderem esse campo quântico de manifestar a nossa fonte financeira. Porque quando eu amo o que eu faço, o dinheiro entra com essa facilidade. Está na mesma frequência. Porque quando eu vivo com um propósito profissional, o dinheiro entra com muita facilidade. Então, essa frequência do amor, da vida, do dinheiro e do quanto, quando não temos, quando trazemos desequilíbrio, isso chega no físico de uma forma tão forte, com desequilíbrios no rim, no pâncreas. Fala mais, Rafa. No fígado, né? O medo da No falta do fígado. fígado, a dificuldade de gestar os líquidos em relação ao próprio líquido, né? A vida financeira em si, mas também ao líquido. Já falei aqui um exemplo meu. Quando eu fui trabalhar o meu líquido, eu sempre tive muito medo de dirigir na chuva. Quando era tá na estrada chover, eu já ficava tenso, né? Como se o Eu tenho líquido esse fosse medo. um perigo. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar esses meus conflitos de líquido, aquilo que eu falei, da história da piscina, do afogamento e tal, eu percebi de uma maneira, eu estava em São Paulo, e aí caiu aquela chuva de parar São Paulo, sabe? Aquela chuva de parar São Paulo, você sabe bem do que eu estou falando, e eu estava na Marginal. E aí eu estava na Marginal Tietê, e aí eu precisei dar a volta pela Marginal Pinheiros lá, né? Contornar a cidade para chegar até Moema, que era o meu destino, né? E aí, cara, aquela chuva, eu fui de boa, fui tranquilo, desviei do que eu precisava desviar. O que eu quero dizer? Que naturalmente a minha percepção em relação ao líquido também mudou. Uhum. Então é muito mais além do que somente o dinheiro. A gente passa a lidar com a nossa vida como um todo de uma maneira diferente. Diferente. Com certeza. Eu vou responder as perguntas, tá? Tudo bem. Vamos lá. Eu só vou precisar encerrar a live um pouquinho antes das 8h10, tá? Tá. Porque eu vou... Hoje Tá. é um dia atípico, porque geralmente eu faço uma live só num dia, mas hoje, como teve uma dificuldade de agenda, eu casei duas lives uma na outra, tá? A gente tem uns 10 minutos para as perguntas, tá bom? Tá bom. Gente, eu respondi eu peguei uma pergunta que não tem a ver sobre dinheiro, tá? Eu vou mudar. A solução parece simples, mas na prática não. Como saber economizar? É difícil responder essas perguntas, porque a gente, como eu disse, a gente tem que ver o que o dinheiro significa na história de cada um. Né? Então, às vezes, a dificuldade de economizar é aquilo que a gente falou, o líquido muito
muito líquido pode ser um perigo, né? Então, teria que identificar qual é a história que cada um tem, né? O consumismo compulsivo, né? Geralmente, o que a pessoa consome? Por exemplo, esses dias eu atendi uma moça que ela consumia muito, ela gastava muito dinheiro comprando roupinha para os filhos. Por que ela estava consumindo muito para os filhos? Porque ela estava compensando uma falta que a criança dela viveu. Então, a gente trabalhou a compulsão nela nos abandonos que ela viveu, na separação dos pais que ela viveu, entendeu? Então, assim, ela estava... né? Qual é a vantagem para o cérebro de comprar roupinha pro filho? Na verdade, é como se ela corrigisse ou tentasse corrigir aquilo que faltou para a criança dela. Que bacana. Que lindo isso. Muito bacana. Claro que isso é sempre caso a caso, tá, gente? Padrão repetitivo de dívidas. Padrão repetitivo de dívidas é buscar na história do clã o que aconteceu e o que a gente precisa aprender para fazer diferente a partir de agora. A gente fica leal ao nosso clã. Então, repetir os padrões do clã nos mantém vinculados ao clã como uma noção de sobrevivência. E quando tem questões judiciais também, né? Questões que vão para a justiça. Sim, a mesma coisa. De certa forma, é a mesma coisa. É aquilo que eu falei, é sempre analisar caso a caso. Tudo, gente, tudo tem uma história por trás. Toda dificuldade que a gente tem hoje tem algo na nossa história que justifica essa dificuldade. Tá, bacana. Bom, Rafa, eu acho que é isso. Acho que a gente já passou a mensagem que a gente precisava passar, tá? Nós trazemos programas inconscientes que impedem o fluxo natural da abundância na nossa vida, o fluxo da fonte, o amor, a felicidade, a natureza do ser. A evolução é a natureza do ser. Se algo impede que isso aconteça de forma natural, se o nosso trabalho é sofrimento, se nós nos sobrecarregamos muito, tudo isso está te mostrando programas inconscientes que pode vir da sua infância, pode vir da sua ancestralidade, pode vir da sua gestação. Buscar esses programas e fazer as pazes com você, para que lá fora as coisas mostrem uma nova forma. Tudo acontece de dentro para fora. Exatamente. Rafa, você não quer falar um pouquinho sobre o seu curso? Podemos falar. Eu sou professor de leis biológicas, né? Eu tenho um curso de formação que eu dei o nome de Noções da Existência. E o nome Noções da Existência vem exatamente pelo fato do objetivo do curso vir buscar as noções dessa nossa existência, de quem a gente é, qual é o nosso lugar no mundo, o que a gente está fazendo aqui, quais são os fatores que estão envolvidos na formação de quem nós somos. Porque, para mim, é a partir do momento que a gente olha para isso, para a nossa história, que a gente tem a condição de fazer diferente na nossa vida e aproximar mais da pessoa que a gente quer ser, mas que, por conta dos nossos traumas, a gente acaba tendo essa dificuldade. A Rô é minha aluna, né? Então é um prazer imenso ter você como aluna. No sábado, ontem eu comecei a turma da Europa, né? Tem uns alunos na Europa, que o módulo final vai ser em Lisboa, em março. Se Deus quiser, tudo começar, a gente poder já começar a viajar. E no próximo sábado, a gente tem o início da última turma do ano. Então, se você deseja conhecer mais sobre quem você é, ou se você é terapeuta e quer aumentar as suas ferramentas para poder ajudar os seus pacientes, eu tenho alunos tanto profissionais quanto leigos que querem atender mais a própria história, tá? No meu Instagram, né? Tem o meu Instagram em rafael.livramento.terapias. No link da bio tem informações sobre noções da existência. Vai ser um prazer se alguém quiser participar, né, do nosso grupo e ser aluno de uma ferramenta que mudou a minha vida e que eu uso essa ferramenta hoje com os meus pacientes e hoje eu ensino as pessoas que querem multiplicar isso. Uhum. E essa ferramenta se baseia na nova medicina. Sim, sim. É o CERN, né? Então eu tenho a parte introdutória é física quântica, depois da física quântica eu tenho a ciência do início da vida, que é para a gente entender como é a nossa chegada no mundo, e depois a gente trabalha toda a nova medicina germânica, né? Ou para muitos as 5 leis biológicas.
bacana. Rafa, eu vou falar assim para você, pelo que eu estou vendo no curso, eu já venho de outras formações e eu sinto que você trouxe um curso muito completo, de uma profissionalização de um profissional da área da saúde, um terapeuta que sai do curso com uma visão totalmente inovadora sobre o ser humano, sobre a existência, sobre si mesmo. Fantástico, assim. A Então, ideia é vou recomendar sempre que eu puder. É um prazer você estar aqui. eu fiz o mapa natal do Noções da Existência. E o Noções da Existência, ele tem o Sol em Leão, que é a consciência de si, com ascendente em Aquário, que é trazer o novo. Né? Então, que Nossa! exatamente é o levar a gente além de nós mesmos, né? A inovação do próprio indivíduo. Então, assim, foi uma sincronicidade bem bacana, assim, que, claro que eu não sabia disso na hora de escolher a data da primeira turma, mas foi bem legal. Que bacana! Que bacana. Então, ele traz toda essa frequência aí nova da Era de Aquário, da Exatamente, nova era, da transformação. Tá, muito legal. Muito exatamente. bacana. Acho que Quem é quiser isso. conhecer, vai ser um prazer. Só me mandar direct ou mandar acessar através Uhum. do Linktree na bio do Instagram. Vai ser um prazer ter A vocês lá. Carol, ela vai começar. Ela Ah, a foi Carol se indicação minha, inscreveu. viu, Rafa? É, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Bacana. Bacana, bacana, gente. Então é isso. Então, Rafa, um prazer você estar aqui dando todo o seu valor para gente, Obrigado. passando a sua mensagem para que mais pessoas acreditam no valor dela, na felicidade, na abundância, no amor. É isso aí, gente. Vamos acreditar. Nós merecemos a abundância, merecemos a felicidade. Isso aí, gente. Um abraço para todo mundo, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Da mesma maneira que as leis biológicas e entender tudo isso mudou a minha vida. Espero que a gente tenha levado um pouco de informação para vocês e que algumas fichas possam cair para ajudar vocês aí. Boa noite. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Rô. Boa noite. Beijo para